Você já considerou que a religião que te ensinaram a respeitar pode ter intoxicado sua mente mais do que curado sua alma? Essa é a provocação radical, incômoda e profundamente filosófica de Michel Onfray, um dos pensadores ateus mais influentes do nosso tempo. Deus não existe, e a religião é um veneno psicológico e filosófico. Essa não é uma simples negação de fé. É uma crítica existencial, moldada por décadas de estudo, escrita em enfrentamento direto contra os alicerces mentais e morais da religiosidade ocidental. Onfray não nega apenas a existência de Deus como entidade, mas revela como a crença em sua existência foi usada para aprisionar o pensamento, desvalorizar a vida terrena e perpetuar um sistema de culpa, medo e repressão. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em 7 reflexões profundas e provocadoras sobre como a religião, em vez de libertar, serviu para adoecer a consciência, reprimir o desejo e desviar o ser humano de sua responsabilidade ética real, da vida aqui e agora. Esse vídeo não é um ataque à espiritualidade pessoal. É uma defesa da autonomia, da racionalidade e da coragem de pensar por si mesmo. Contextualização da vida de Michel Onfray. Michel Onfray nasceu em 1959, na França, em uma família humilde. Foi educado em internatos católicos, onde sofreu repressões que marcaram sua visão crítica da religião. Estudou filosofia e formou-se com distinção, mas sempre manteve distância da academia tradicional, que considerava conivente com o poder. Criou a Universidade Popular de Caen, um projeto livre, acessível, não hierárquico e voltado à filosofia prática. Ajudou milhares de pessoas a pensar fora da bolha acadêmica e dogmática. Onfray é conhecido por seu estilo direto, sua crítica à metafísica platônica, à moral cristã e ao culto à transcendência. Seu ateísmo não é apenas teórico, é visceral, vivido e argumentado com profundidade. Principais obras de Michel Onfray. Tratado de Ateologia. Principal obra do autor. Um manifesto contra as 3 grandes religiões monoteístas. Onfray desmonta, com base histórica, filosófica e psicanalítica, os mecanismos de dominação e culpa que sustentam a fé institucionalizada. Contra a história da filosofia. Série de volumes que resgata pensadores marginalizados pela tradição cristã e idealista, como os cínicos, hedonistas, materialistas e libertinos. Uma obra para quem quer pensar com o corpo, com o mundo e com a vida concreta. Essas obras não negam apenas Deus, se expõem o que foi construído em seu nome para anular o corpo, o prazer, a razão e a liberdade. Principais pontos de reflexão. A religião como repressão dos instintos. Michel Onfray identifica na religião uma máquina disciplinadora do corpo e dos desejos. Desde as primeiras formulações teológicas cristãs, o prazer foi associado ao pecado, o corpo à queda, e o desejo à desobediência. Agostinho de Hipona, canonizado como santo, descrevia o sexo como uma herança da culpa adâmica, algo que deveria ser tolerado apenas com finalidade reprodutiva. O resultado foi uma tradição de ódio à carne, a castidade virou virtude suprema, a autoflagelação virou sinal de santidade, e a vida plena, um pecado a ser contido. Ainda hoje, em pleno século XXI, jovens são educados para sentirem vergonha do próprio corpo, enquanto líderes religiosos seguem propagando discursos que associam o prazer sexual à decadência moral. Essa repressão sistemática não é inofensiva. Gera ansiedade, culpa crônica, disfunções psíquicas e até práticas de automutilação legitimadas como purificação da alma. A teologia da morte e o desprezo pela vida. No cristianismo, o mundo é um vale de lágrimas, um estágio provisório onde a verdadeira recompensa está do outro lado da morte. A promessa do paraíso desvaloriza a existência terrena. Por séculos, monges se retiraram do mundo para buscar salvação na renúncia total, jejuns extremos, silêncio absoluto, enclausuramento. Essa teologia não promove a vida, mas o sacrifício. Mártires são exaltados por morrerem com fé, os santos são reverenciados por negarem o prazer e abraçarem o sofrimento. No século XIX, missionários europeus entraram na África com uma cruz numa mão e uma doutrina de resignação na outra, convencendo povos inteiros de que seu sofrimento seria recompensado após a morte. Para Onfray, esse desprezo pela existência concreta gera uma ética invertida, onde a dor é santificada e a alegria é suspeita. É a consagração de uma moral de cadáveres. A religião como veneno psicológico.
A fé, nas mãos das instituições religiosas, se transforma em mecanismo de adoecimento mental. Crianças aprendem desde cedo que existem pecados até em seus pensamentos, que estão sempre sendo vigiadas por um Deus que pune e recompensa conforme critérios invisíveis. O inferno, com suas chamas eternas, não é metáfora, é trauma induzido. Pessoas vivem sob um medo constante de errar, de duvidar, de desejar. Esse medo é útil à autoridade. Ele paralisa, infantiliza, sufoca a autonomia. Mulheres são ensinadas a obedecer aos maridos como ato de fé. Homossexuais são levados ao desespero por ouvirem que seu amor é uma abominação. Em casos extremos, a religião contribui para surtos de pânico, depressão, autofobia. O veneno psicológico da religião está na sua insistência em condenar o humano como indigno por natureza. Onfray descreve isso como uma patologia da alma, onde a neurose é travestida de virtude espiritual. A negação do pensamento crítico. A religião monoteísta não propõe o debate, se ela impõe a crença. Seus dogmas são verdades eternas, reveladas por uma autoridade divina inquestionável. A dúvida é vista como fraqueza ou pecado. Ao longo da história, pensadores que ousaram pensar fora da ortodoxia foram perseguidos. Hipátia de Alexandria, filósofa e cientista, foi despedaçada por uma turba cristã. Spinoza foi excomungado por afirmar que Deus era a própria natureza. A obra de Darwin foi censurada por confrontar a narrativa bíblica da criação. Em regimes teocráticos atuais, como o Irã, pensar contra a religião ainda leva à prisão ou à morte. Onfray mostra que a fé institucionalizada não convive com a filosofia, ela exige a suspensão da razão. A religião, nesse sentido, opera como um freio cognitivo, bloqueia a investigação, deslegitima o ceticismo, transforma a submissão em virtude. A religião e o poder político. A aliança entre religião e Estado sempre resultou em autoritarismo. Na Antiguidade Tardia, o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano e passou a perseguir outras crenças com violência. No século XV, a Inquisição espanhola torturava e executava em nome da pureza da fé católica, com total apoio da coroa. No século XX, o Vaticano assinou acordos com regimes fascistas, enquanto a Igreja Ortodoxa na Rússia foi usada como propaganda ideológica sob Stalin. Na América Latina, bispos foram cúmplices de ditaduras que torturavam opositores. A religião, nesse cenário, não é apenas cúmplice, é articuladora de repressão. Onfray acusa, e a religião organizada sempre preferiu o trono ao altar. Seu verdadeiro templo é o poder. A ética sem Deus é possível. A moralidade baseada na religião impõe obediência, não consciência. Michel Onfray defende uma ética do corpo, da vida real, da experiência comum. Ele propõe uma moral baseada na reciprocidade, no prazer não violento, na solidariedade concreta, se não em mandamentos dados por um ser invisível. A história mostra que a religião falhou como guia ético, padres estupraram crianças enquanto pregavam a pureza, televangelistas enriqueceram vendendo promessas, inquisidores queimaram pessoas por amor a Deus. Já ateus como Bertrand Russell, Emma Goldman e Jean-Paul Sartre defenderam os direitos humanos, a liberdade sexual, a justiça social. A ausência de Deus, longe de ser um vácuo moral, pode ser um terreno fértil para construir uma ética racional, horizontal e baseada no cuidado real com os outros, se não em ameaças escatológicas. A coragem de viver sem ilusões. Michel Onfray propõe o que ele chama de niilismo solar, aceitar que não há deuses, nem céu, nem juízo final, se ainda assim escolher a alegria. Essa visão não leva ao desespero, mas à maturidade. Viver sem ilusões religiosas é rejeitar a mentira reconfortante e abraçar a liberdade adulta. É assumir a responsabilidade por cada ato, por cada relação, por cada escolha. Isso exige coragem, porque significa caminhar sem amuletos, sem muletas metafísicas. O niilismo lúcido de Onfray não é uma desistência do sentido, é a recusa em terceirizá-lo. É um convite para construir, aqui e agora, uma existência digna, prazerosa e consciente. Sem céu. Sem inferno. Apenas com a beleza concreta do instante presente. Análise da frase. Deus não existe, e a religião é um veneno psicológico e filosófico. A frase é um grito de ruptura com séculos de ilusão.
É a denúncia de que o divino, longe de libertar, tem sido uma âncora que arrasta a mente humana para a servidão voluntária. Ao chamar a religião de veneno, Onfray alerta que não se trata de uma opção espiritual neutra, mas de um mecanismo com efeitos tóxicos sobre a consciência e o pensamento. A frase aponta que, para curar-se da fé, é preciso mais do que razão, se é preciso coragem emocional e liberdade interior. Ponto de vista. A frase de Michel Onfray exige mais do que interpretação. Ela exige desintoxicação. Exige um enfrentamento com o medo, com a tradição e com os discursos que nos ensinaram a reverenciar a submissão como virtude. As perguntas que ela lança são diretas, incômodas e profundamente atuais. Será que o que chamamos de fé não é, muitas vezes, um mecanismo de negação da realidade? Quantas decisões éticas deixamos de tomar por esperar o julgamento de um Deus ausente? Não seria mais responsável construir uma moral humana do que esperar por mandamentos sobrenaturais? Até que ponto a religião protege o ser humano, e até que ponto o aprisiona? Será que é Deus quem nos fala, ou o eco de séculos de poder e repressão travestido de voz divina? Essas perguntas não são blasfêmia. São libertação. Se esse vídeo te fez pensar, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes. Aqui, o sagrado não está no altar, se está na lucidez. Até o próximo vídeo.